E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui nossa aula 4 do curso de Segurança da Informação. E antes de dar início aqui ao conteúdo, né, deixa eu comentar um pouquinho sobre as tarefas anteriores. Como eu tenho gravado essas aulas uma semana antes, né, mais ou menos da publicação, às vezes aparece alguma mensagem que eu só leio depois, tá? A gente está com bastante aluno, mas eu estou tentando responder todas as mensagens lá no fórum. E aí eu vi que teve bastante gente com dificuldade no Foca, tá? Lá no laboratório da escola, né, eu rodei sem problemas nenhum. E aí eu vi que alguns alunos estavam comentando, né, que precisa do SQL. Então provavelmente lá no laboratório da escola já estava tudo certo. Eu apenas extraí lá o conteúdo e executei, né, o aplicativo. E na tela inicial, né, o que eu fiz? Né, coloquei o site que eu quero pesquisar, marquei que eu quero buscar arquivos PDFs e usei, né, o Google como ferramenta aí de busca. Tá? Então a tela inicial, né, você cria um projetinho lá, ou um projeto temporário e faz isso. Ele começou a buscar, né, essa segundo print aqui, todos os arquivos PDFs, né, como são bastante, eu parei a busca antes. E aí o que você faz? Botão direito aqui nessa lista, você vai seguir esses três passos aqui, dar um download, né, para ele baixar todos os PDFs, depois extrair todos os metadados, mesma coisa, depois que fez o download, né, ele tem uma barrinha aqui, você vai acompanhando, extrai todos os metadados e um terceiro passo, analisar todos os metadados, tá? É bem tranquilo, por isso que eu escolhi o Foca, tá? Depois ele vai dar aqui nessa janela esquerda, né, o que ele encontrou de informação nos metadados dos arquivos, tá? Então eu apaguei aqui alguns nomes que estavam com o nome completo, né? E também eu paralisei a pesquisa antes, tá? Por isso que achou pouca coisa, mas com certeza ele ia achar mais, tá? Usuários, ele achou esses caras aqui, né? Caminhos, né? Ele achou essas URLs, no caso aqui, eventualmente pode ser um caminho de uma pasta compartilhada. E-mails, ele achou esses 8 e-mails aqui, tá? E softwares que ele achou de informação nos metadados, tá? Então isso aqui, pessoal, lembrando, né, da fase de reconhecimento, você está buscando informações do seu alvo e uma das formas, né, de buscar informações é através dessas análises aí de metadados. Ah, professor, não consegui executar o Foca de jeito nenhum, eu só rodo no Linux, enfim. Vocês podem, pessoal, nesse tipo de situação, utilizar outras ferramentas, né? Joga lá no Google, né? Ferramentas de análise de metadados. Vocês vão ver que tem N. Eu escolhi o Foca justamente por achar ele bem simples, tá? Mas na aula presencial que nós tivemos aqui, né, no curso presencial, a gente instalou algumas ferramentas do Linux, né, para fazer essas análises aí, tiramos fotos lá com o celular, uma com GPS ligado, outra sem, e aí analisamos, enfim. Então agora vai de cada um aí, né, explorar um pouquinho mais essas ferramentas, né, fazer essas análises. Lembrando que quando a gente publica, né, algum arquivo numa rede social ou manda alguma foto via WhatsApp, por exemplo, né, a própria aplicação acaba limpando esses metadados. Tá? Então, nem precisa perder tempo em buscar foto aí de redes sociais, que provavelmente elas vão estar com os metadados limpos. Tá? Beleza? Então isso aqui, na verdade, foi lá da aula 2, né? Depois que eu comecei a ver as mensagens, estou comentando aqui um pouquinho sobre o Foca, tá? Quem não conseguir rodar o Foca, obviamente pode utilizar aí outra ferramenta de análise de metadados, beleza? Então hoje, pessoal, nossa aula 4, a gente vai dar início à fase de scanning e enumeração. Então
Então, o que nós vimos lá na fase de reconhecimento, né? Nós vimos lá pesquisa de vulnerabilidades e o footprint passivo e o footprint ativo, né? Qual que é a ideia aqui, né, pessoal? Nessa, por exemplo, pesquisa de vulnerabilidades. Eu mostrei para vocês o HPing, que ele através de uma manipulação ali de um campo do timestamp, né, do TCP, ele consegue obter o uptime da máquina, né, o quanto tempo essa máquina está ligada. Não sei se alguém chegou a refletir um pouquinho sobre isso, né, mas beleza, o que isso quer dizer de informação para mim, né, de interessante pensando como um pen tester? Bom, você pode imaginar o seguinte, lembra que lá na pesquisa de vulnerabilidades, né, você está acompanhando lá as notícias, tal. De repente, surge lá um patch de atualização que você sabe que você precisa dar um reboot na máquina para aplicar esse patch. Então esse patch, sei lá, tem um mês de vida, por exemplo. E aí você está lá fazendo um reconhecimento no alvo, você viu que determinado sistema tá com uptime, sei lá, de quase um ano. Então você pode, né, chegar à conclusão que aquele seu sistema-alvo não aplicou aquele patch de segurança que você sabe que requer uma reinicialização na máquina. Tá? Então a ideia aqui, né, é vocês irem ligando esses pontos. Tá? Então agora na fase de scanning e enumeração, a gente vai ter um pouquinho de teoria aqui hoje, né? Principalmente para quem não é da área de redes, não teve a disciplina de redes ainda, eu vou comentar um pouquinho aqui sobre os conceitos de redes. Porque a ideia aqui, pessoal, não é chegar e falar para vocês, olha, execute essa ferramenta, né? Seria muito simples isso. Então a ideia é ver como que essa ferramenta ou essas ferramentas trabalham por trás dos panos. Tá? Então a gente tem que dar uma olhadinha aqui, fazer uma revisão um pouquinho da parte de redes. Então essa aula vai ser um pouco mais teórica, tá? Na próxima aula a gente começa a colocar a mão na massa aí de novo, beleza? Então a fase de scanning, né, e enumeração, a gente vai ficar umas 3 aulas aí falando sobre ela, né? É a fase 2, né, na metodologia do hacker ético. É a segunda fase, é o segundo passo após a fase de reconhecimento, né, ou footprint. Lembrando aqui, pessoal, só de curiosidade, né, algumas metodologias colocam a fase de reconhecimento como footprint, né, que são as pegadas, e na fase 2 algumas metodologias chamam de fingerprint, né, você começa a tocar, né, tocar entre aspas, nos seus dispositivos, tá? Então essa fase aqui, pessoal, então lá no reconhecimento eu descobri o range de endereços IPs, né, através daquelas consultas de DNS que eu falei para vocês. E nessa fase de scan, beleza, eu peguei a lista de IPs, agora eu quero saber quais serviços, quais sistemas estão rodando em cada um desses endereços IPs, tá? Então, é como se eu fosse agora descobrir quais os sistemas, né, as informações, quais as portas estão abertas, né? Eu vou fazer uma revisão aqui dessas famosas portas, tá? E quais as aplicações que estão rodando, tá? Uma porta aberta, pessoal, não significa, né, que o alvo ou que o sistema já está apto a ser invadido, tá? Isso não quer dizer, vou explicar para vocês essas portas virtuais. Então, nessa fase 2 aqui, a gente já começa a tocar nos dispositivos. Ou seja, nessa fase aqui, dependendo da configuração do sistema de detecção de intrusão, do firewall, do alvo que vocês estão escaneando, vocês já podem ser descobertos, tá? Então, eu sempre tenho falado para vocês, né, fazer esses testes aqui sempre em ambientes controlados, beleza? Então, o que a gente vai ver hoje, né? Não todos os passos, né, porque tem bastante coisa, vou focar aqui na revisão, um pouquinho sobre o modelo OSI, o TCP/IP, para a gente entender essas portas, tal, para entender como que esses scanners funcionam, tá, pessoal? A ideia é essa, apresentar para vocês a teoria, depois vocês vão escolher a ferramenta que melhor agradam vocês, tá? A gente não vai ficar preso a uma ferramenta apenas.
Então, a metodologia, né, o que é essa metodologia aqui na fase de scan e enumeração? São diretrizes, né, são passos, são orientações que a metodologia do hacker ético sugere, tá? E não obrigatoriamente você tem que passar por cada uma delas, tá? Às vezes, né, vocês vão perceber daqui a pouco que uma fase aqui acaba sobrepondo a outra. Por exemplo, eu posso fazer um scanner por vulnerabilidades, né? A gente vai ver isso aí nas próximas aulas. E nessa fase aqui, nessa técnica, né, utilizando uma ferramenta de scanner por vulnerabilidades, eu já posso escanear por portas abertas, eu já posso saber se o sistema está ligado. Então, às vezes, uma fase aqui acaba sobrepondo outras, né? Posso também já fazer a enumeração de serviços, né? Uma técnica muito utilizada aí para enumerar, né, é o famoso banner grabbing. O que é isso aqui, né? Resumidamente, pessoal, é o seguinte: você manda uma mensagem meio esquisita para um servidor, né? Sei lá, você fala para o servidor que você quer conectar na porta 80 utilizando o protocolo Telnet. O servidor ele vai achar meio esquisito aquilo. E na resposta do servidor para você, fala, ó, eu não estou te entendendo o que você quer, tal. Nessa resposta ele já acaba fornecendo algumas informações. Por exemplo, ó, o meu Linux, né, eu estou utilizando essa versão, essa distribuição, a versão do meu Apache é essa aqui, enfim. Então é uma técnica ali que você né, dá uma migué e né, na resposta do servidor você consegue capturar algumas informações. A gente vai ver isso aí também mais para frente, tá? Então, a ideia aqui é garantir que você não esqueceu de nada, né? Verificar quais sistemas estão ligados, as portas, os serviços, tal. Então, hoje a gente vai focar um pouquinho, né? Revisar alguns conceitos de redes, beleza? Então vamos lá, pessoal. Nós vimos lá na primeira aula, né? Eu comentei um pouquinho sobre o modelo OSI, o histórico dele, né? Um modelo de referência ele foi proposto, né? Para padronizar arquiteturas de redes. Na camada 1, que é a camada física, a gente tem os bits, né? É uma camada preocupada com a transmissão dos dados em si. Então, os dispositivos, os equipamentos que pertencem a ela não entendem muito ali do significado, né? O objetivo é transmitir os dados por um meio de comunicação. Já a camada 2, ela agrupa um conjunto de bits. Esse conjunto de bits é chamado de quadro ou frame, né? E o principal padrão utilizado aí nas redes locais, né? O principal tipo de protocolo é o padrão Ethernet, tá, pessoal? Não é internet, tá? Não confundam com isso. Então, Ethernet é um padrão de rede local, padrão de LAN. Tanto é que se você olhar aí na maioria dos roteadores, né? Roteadores wireless que vocês têm aí na casa de vocês, vocês vão ver aquela portinha normalmente com uma cor diferente, que é a porta WAN. E aí você tem ali 4 portinhas que você conecta dispositivos na sua LAN, né? De uma forma cabeada. E alguns modelos de roteadores trazem ali na etiqueta, né, Ethernet. Então, o Ethernet é um padrão de LAN, tá, de rede local. Na camada 3 nós temos os pacotes, né, os roteadores, eles são os responsáveis por fazer esse roteamento de pacotes, né, mostrei na aula passada ali um exemplinho no Cisco Packet Tracer, dá para você ver essas movimentações de pacotes. E o pacote, né, os roteadores se baseiam no endereçamento IP. Na camada 2 nós temos os switches, baseando-se no endereçamento MAC, né? O switch está preocupado em saber para qual MAC você vai. E o roteador está preocupado em saber para qual IP você vai. Como na camada 2 aqui, por padrão, né, os dispositivos não conhecem os endereçamentos MACs de cada um, existe um protocolo que justamente faz essa busca, né, que é o protocolo ARP. Esse protocolo vai fazer, ele é muito importante, pessoal, principalmente quando a gente chegar lá na fase
né, de ataques. Eu vou voltar a falar sobre o protocolo ARP aqui, tá? E na camada 4, que é a camada de transporte, nós temos os segmentos. E a gente tem aqui dois principais protocolos, tá? Revisão de redes aí. Nós temos o protocolo TCP. Tudo isso eu vou falar, pessoal, para a gente entender como que é feito um scanner, tá? Um scan de um sistema. E nós temos o protocolo UDP, né? O Transmission Control Protocol, e o UDP, User Datagram Protocol, tá? Ambos os protocolos, né, existem várias diferenças entre eles, né? O TCP é aquele protocolo orientado à conexão, ou seja, ele estabelece uma conexão antes de enviar os dados, ele finaliza a conexão, né, já comentei isso com vocês, ele controla fluxo, tá? Depois eu comento um pouquinho aí mais sobre isso, o controle de fluxo. Ele retransmite, ele tem condições, também vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, de saber se um dado chegou ou não. E o UDP não faz nada disso. Tá? O UDP não garante a entrega, não retransmite, não controla fluxo, não estabelece, não finaliza a conexão. O que ambos os protocolos têm em comum? Ambos, né, têm a multiplexação de portas. Então vou tentar explicar para vocês o que são essas portas aí, tá? Vamos imaginar aqui um cenário, pessoal. A gente tem aqui, né, um quadro, né, um frame Ethernet, né, camada 2 aqui. Lembrando que os frames Ethernet, eles têm flags. Essas flags, elas delimitam, né, o tamanho do quadro. Então você tem lá uma sequência de bits específica, né, quando a sua placa de rede, né, com o seu firmware lá da sua placa junto com o sistema operacional começa a ler esses dados, ela sabe que onde o quadro inicia e onde que o quadro termina, tá? Então por isso que está aparecendo aqui Ethernet duas vezes, é a camada 2. Então aqui na camada 3 nós temos o IP, na camada 4 a informação do protocolo de transporte, e aqui vamos imaginar aqui a 5, 6 e 7, né, o TCP/IP, juntando aqui o payload do seu dado, né, que é a área de dados. Então vamos imaginar o seguinte, você tem o cliente, e aí esse cliente solicita conexão em um determinado servidor. Esse servidor aqui está rodando 3 aplicações diferentes, né? Um servidor web, sei lá, um servidor de arquivos, de AD, enfim. Os exemplos aqui podem ser, assim, vamos imaginar exemplos fictícios aqui, tá? Só para vocês entenderem. Então, imagine o seguinte, pessoal, do ponto de vista do servidor. Esse servidor vai olhar essas 3 solicitações e vai começar a analisar, né? Fala, bom, eu recebi aqui 3 solicitações do mesmo cara, porque ele tem o mesmo endereçamento MAC, né? O MAC desse cara não muda. Eu recebi 3 solicitações do mesmo IP e recebi 3 solicitações, sendo que 2 utilizando o TCP e uma aplicação utilizando o protocolo UDP, da camada de transporte. Então, qual que é a ideia aqui, né, num cenário aqui bem simplista? Como que o servidor, né, ele está fazendo uma pergunta, né, como que eu sei o que esse cara quer acessar? Né, o endereço IP é o mesmo, né, de origem, o MAC é o mesmo, né, de origem, só que aqui 2 pacotes são TCP e um é UDP. E aí, o que ele quer? O que ele quer comigo aqui, né? É aí, pessoal, que entra o conceito de portas, tá? Então, a gente tem aqui, no caso, né, tanto o TCP quanto o UDP, ele faz o uso dessa multiplexação de portas, tá? E aí, cada conexão vai depender do que a gente chama lá em redes de computadores de um socket, tá? O socket nada mais é do que uma característica, aí, né, uma conexão onde você vai inserir dentro dessas informações, né, o endereço IP, qual que é o transporte, né, o protocolo de transporte, ou TCP ou UDP, e o famoso número de porta. Então, estou falando tudo isso para tentar explicar para vocês o que é esse número de porta.
tá? Então, você abre aí no Chrome 10 abas, você está criando aí 10 sockets, 10 conexões, tá? Então, entendam isso aí por enquanto. Então, quando a gente fala agora que a gente sabe, né, que cada socket vai colocar um endereço IP, TCP ou UDP, né, na camada de transporte, e esse número de porta, você vai ver que dentro do cabeçalho da camada 4, você vai ter lá uma informação dessas portas. Então a porta, pessoal, essas famosas portas, nada mais é, né, se a gente tivesse que definir de uma forma mais clássica, né, uma forma da camada 4 conversar com a camada de aplicação. Em outras palavras, qual aplicação eu quero acessar? Basta eu olhar o número da porta. Cada aplicação roda numa porta específica. Tá? Então, quando eu acesso um site web sem criptografia, eu estou acessando do outro lado a porta 80, né? Um padrão mundial. Ah, professor, posso subir um Apache aqui e mudar essa porta 80? Pode, só que quando você for acessar, né, através do IP ou de uma URL, você tem que passar essa informação. Então, eu vou acessar um site criptografado, né, um HTTPS, é outra porta, 443. Eu vou fazer uma conexão SSH, porta 22, e por aí vai, pessoal. Então, através das portas que o servidor, tá, quem está recebendo as solicitações, sabe o que o cliente, ou seja, aquele cara que está solicitando. Então, o servidor, através desse número de portas, vai saber o que o cliente quer. Então, esse tipo de situação é totalmente normal. Eu posso aqui abrir 3 sockets, né, com um único servidor. Vamos imaginar que esse servidor tenha vários serviços rodando. E aí, aqui na camada 4, eu vou colocar o número da porta. Tá? Vou criar um socket para cada conexão. Beleza? Então, é através do número de portas que o servidor sabe qual aplicação eu quero acessar. Então, aqui, né, colocando uma visão mais micro, né, aqui naquele desenho, o cliente aqui, ele cria um socket utilizando o DP. Dentro desse socket, ele vai ter o IP de origem, protocolo e a porta. Essa porta aqui na origem, pessoal, na sua máquina, cliente, é gerado aleatoriamente, tá? Então, normalmente aí são números altos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. No destino, né, as portas são sempre fixas. Então, aqui o socket vai conter essas informações, né? IP de origem, destino, protocolo, porta de origem, porta de destino. Para as 3 situações aqui nesse exemplo. Tá? Então, o IP do cliente não muda, o IP do servidor não muda. Tá? E aí você vai criando sockets, ou TCP ou UDP, e o servidor ele sabe através desse número, ele quer acessar a porta 20.100. Então eu sei que é, sei lá, desse Wire Application. Esse cara aqui quer conectar na porta 80, então eu direciono ele para o meu servidor web. Então, através do número das portas, ele sabe qual aplicação eu quero acessar, beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, qual que é a ideia, né? A gente já mostrou para vocês lá o Wireshark e tal. Sempre na parte prática, né, no laboratório aí de vocês, tentem buscar essas informações. Então, aqui é um exemplo de um cabeçalho do protocolo UDP. Vocês vão ver que ele é pequenininho. Basicamente, o que você tem? Porta de origem e porta de destino. Tá? Então, você tem aqui cada campo 16 bits, né? Ou seja, 2 bytes. Então, o tamanho de um cabeçalho UDP, 2, 4, 6, 8 bytes. Tá? Então, ele é um protocolo rápido, porque o cabeçalho dele é pequeno. Tá? Ele tem apenas aí 8 bytes. Basicamente, porta de origem e porta de destino. E lá no Wireshark, né, se você criar um filtro lá, UDP, você consegue ver exatamente essas informações. Né? O source port,
Ele gera uma porta aleatória aqui da minha máquina e o destination port é o 53. Só por esse número aqui, pessoal, eu já sei qual aplicação eu estou consultando. Que no caso aqui é o DNS, tá? O DNS ele roda na porta 53. Né, o tamanho, quanto que ele tem na área de dados e um checksum ali, que é um verificador, beleza? Já o TCP, pessoal, vejam a diferença do tamanho, né, da complexidade aqui de um protocolo, do cabeçalho de um protocolo UDP em comparação com o TCP. O TCP, pessoal, só de curiosidade, ele tem 20 bytes de tamanho, só o cabeçalho. Então, em comparação com 8, né, dá quase aí entre 2 a 3 vezes maior, né? 2 ponto alguma coisa aí de maior, TCP em relação ao UDP. Então ele acaba sendo um protocolo, né, mais lento, beleza? Em comparação com o UDP. O que ele tem aqui? Né? O source port e o destination port, a única coisa que eles têm em comum, né? Com exceção lá, assim, o checksum também, área de dados, beleza? Mas a gente tem aqui outros campos, tá? Número de sequência, número de reconhecimento, através desses campos aqui, né, sequência e reconhecimento, é que o TCP consegue retransmitir os dados, né? Ele tem um sistema de confirmação que, utilizando esses dois campos, ele consegue saber se o outro lado recebeu ou não os dados, tá? A gente tem aqui as flags, não são só essas, tá, pessoal? Mas as principais são essas aqui. Lembrando que a flag é um valor binário, né? Pode estar ligado ou desligado. Aqui no Wireshark, né, também capturei aqui um exemplo de um dado TCP. Basta você criar o filtro lá, fui expandindo aqui, ó, source port, né? Você consegue ver exatamente aqui todos os campos do cabeçalho, né? Sequência, reconhecimento, aqui as flags, tá? Qual que estava ligado ou não. E o campo window é aquele campo utilizado para controle de fluxo. Pois eu mostro na prática aqui, mas você tem aqui o campo reconhecimento, ele é sempre ligado ao campo de sequência do outro lado. Um está alinhado com o outro, tá? A sequência de um lado tem que estar alinhado com o campo de reconhecimento. Através disso ele consegue fazer a confirmação desses dados. Se a sua conexão, porque é inviável, né, pessoal? Vamos supor, eu recebo um byte, eu confirmo um byte que recebi. Recebo o segundo byte, confirmo que recebi o segundo byte. Se fosse assim, ficaria inviável a comunicação em redes. Então você manda uma sequência de bytes e espera a confirmação do outro lado. Se não, quanto que eu tenho que esperar para receber essa confirmação? É justamente o tanto de informação que está nesse campo window. Então se tiver 1000 aqui, eu vou receber 1000 bytes para dar a confirmação desses 1000 bytes. Eu perdi o byte 500, 700, beleza, então tive poucas perdas, né? Vamos supor que eu não tenha muitas perdas. Esse campo aqui, a própria aplicação, ela aumenta, né? Esse window, ele é dinâmico durante a conexão. Então, vamos aumentar aqui de 1000 para 20.000. Então, eu vou te mandar 20.000 bytes. No final desses 20.000 bytes, eu confirmo se eu recebi tudo ou se eu tive perda de algum. Tá? Então, através do campo window, né, que eu comentei anteriormente, ele consegue controlar o fluxo, tá? E nós temos as flags, né? Eu vou explicar depois nas próximas aulas também o que cada uma dessas faz, né? Ou nessa aula eu já comento alguma coisa, tá? Mas coloquei aqui uma observação, tá? Existe uma flag chamada ACK, que é Acknowledgement, e existe um campo chamado Acknowledgement, tá? Então, a gente tem um campo e uma flag com o mesmo nome. Não confundam, tá, pessoal? Então, vocês têm que saber aí qual situação a gente está utilizando. Ou se é a flag
ou se é o número de reconhecimento. As flags aqui, ó, resumindo aqui para vocês, a gente tem as flags de início de conexão. Lembra que o primeiro exercício lá da aula 1 era capturar lá o three-way handshake, né? O TCP ele estabelece conexão antes do envio dos dados. Então você ativa uma flag SYN de synchronize, o outro lado ele responde com um SYN ACK e você fecha com um ACK. Isso que é o three-way handshake, tá? Então eu estou falando aqui, pessoal, dessas flags aqui, ó, tá? O SYN e o ACK. Você tem as flags de término de conexão. Vou mostrar um exemplo aqui, ó. O reset, quando ele mata aquele socket que eu comentei com vocês, tá? Não quer nem saber, ele já mata. E o finish é um pedido, né? Aquele cara educado, olha, eu quero finalizar aqui o socket, enfim, beleza? Beleza. Então essa é a diferença entre os dois. E a gente tem as flags, né, de transferência de dados. A flag urgente, quando você tem dados preferenciais, ou seja, dependendo da sua aplicação, né, é interessante você não espere, né, que o buffer da memória fique cheio para enviar, né? Algumas aplicações não tem problema, você enche o buffer e vai descendo as camadas até transmitir. Mas, por exemplo, você está num telnet, você manda um Ctrl+C, esse dado ele tem que chegar rápido, né, para fechar uma conexão, enfim. E o push é quando você obriga, né, a sua aplicação a esperar que esse buffer de memória fique cheio. Então você está fazendo uma transferência de arquivo, né, o FTP, File Transfer Protocol. Então você enche o buffer, né, para otimizar o tempo e coloca na rede para enviar esses dados. Então, por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Quando a gente chegar lá e mostrar os tipos de scanner para vocês vão ver, pessoal, que o scanner é só, né? Lógico, existem outros tipos de scanner, né? O DP, por exemplo, mas basicamente é a manipulação dessas flags. Por exemplo, se eu mandar uma flag SYN para uma determinada porta e essa porta responder para mim com um SYN ACK, que conclusão que eu chego? Que aquela porta está aberta. Né? Se tiver uma resposta diferente aqui do ACK, né, você falou, essa porta está fechada. Tá? Então aqui, né, relembrando do three-way handshake, eu já mostrei esse print aqui para vocês, né? No caso aqui, a minha máquina estabelecendo conexão com esse servidor aqui, eu não lembro qual que é esse IP. Eu ativo a flag SYN, percebam aqui a minha porta de origem, né, 50.930, eu estou conectando na porta 80 do servidor. A minha sequência aqui é a 0, tamanho de window e tal. Percebam que aqui no estabelecimento de conexão eu não tenho o campo de reconhecimento. Esse campo aqui, ó, Acknowledged Number. Por quê? Esse campo é só para eu reconhecer, para eu dar o OK em alguma coisa que eu recebi. Como sou eu que estou startando aqui a conexão, não tem. Aí o servidor, que a porta 80 está aberta, ele responde com a flag SYN ACK para mim. Tá? A sequência dele é a 0, do ponto de vista dele é a 0. E o que esse ACK aqui significa, pessoal? No caso do servidor, ACK é igual a 1. Ele está falando que é um ACK que a gente chama de ACK adiantado. Esse ACK igual a 1 já me leva à conclusão que ele recebeu a sequência 0 e já está solicitando na mesma informação a sequência 1. Tá? Então percebam aqui, ó, sequência 0, se ele deu o ACK igual a 1, significa que ele recebeu e já está pedindo a 1, que tanto é que na minha próximo envio de dados aqui, ó, a minha sequência é igual a 1. Então, ó, sequência de um lado, sempre alinhado com o ACK do outro lado. Sequência aqui, ó, do servidor é a sequência 0. A minha máquina mandou para ele um ACK igual a 1. Esse ACK igual a 1 significa que eu recebi a 0 e já estou solicitando a 1. Então vamos supor aqui, ó, ele manda a sequência 1, a sequência 2 e a sequência 3.
tá? Já imaginando aqui a troca de informações, tá? Sequência 1, sequência 2, sequência 3. Qual seria o ACK aqui do outro lado para mim? O ACK seria igual a 4. Esse ACK igual a 4, né, pensando aqui num outro exemplo, eu já sei, né, eu quero dizer que a aplicação já sabe que recebeu a 1, a 2 e a 3 e está pedindo a 4. Vamos supor que o cliente manda sequência 1, sequência 2, a sequência 3. Vamos imaginar que a sequência 2 perde. Qual que seria a resposta aqui do ACK? ACK igual a 2. Por quê? O meu lado está esperando um ACK igual a 4. Se eu recebi um ACK igual a 2, eu sei que a sequência de bytes número 2 não chegou, eu retransmito. Se a sequência 2 ele vai dar um ACK igual a 2, depois um ACK igual a 4, pedindo a sequência de bytes igual a 4. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo prático aqui, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer? Aqui, inclusive um dos exercícios era vocês explorarem mais o hping, né? Lembram lá o hping? Então tem várias coisas, tá, pessoal? Aqui, ó, eu mostrei para vocês o TCP timestamp, né? Lembram? Tá aqui, ó, menos TCP timestamp. Enfim, tem várias opções aqui, ó, as flags que eu expliquei para vocês aí. ICMP, vou falar daqui a pouco. Mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mandar um ping aqui para o meu roteador wireless, né? Que está aqui na minha casa. Vou ativar a flag sim, né? Pedindo uma conexão com ele. E vou mandar aqui na porta 80. Tá? E aqui do outro lado, eu vou pegar o TCP dump. O TCP dump, pessoal, é como se fosse o Wireshark por linha de comando. Tá? Ele é bem tranquilo de usar. O "-i", qual interface eu quero escutar. Tá? N0 é o nome da placa de rede aqui, que eu estou usando, da placa de rede wireless. Vocês podem ver através do ifconfig. Para não ficar muita informação aqui, eu vou criar um filtro com o nome host, filtrando tudo que tiver esse IP, 192.168.0.1, tá? Só para não poluir muito a tela aqui. Então, ele já está escutando aqui, e aqui vou dar o start, beleza. Olha lá, deixa eu parar aqui. O que eu fiz? Eu mandei uma flag sim, parar aqui também, para o meu roteador, tá? O TCP dump, olha, vai fazer o seguinte. Deixa eu aumentar um pouco aqui para facilitar. Cadê o primeiro pacotinho aqui, ó? Vamos analisar esses caras aqui. O que acontece? Aqui ele já resolve o nome, tá? Então, de Lucas aqui, ele já está resolvendo o endereço IP. Então, origem, aqui é o horário, né? Estou pingando o meu roteador e chegou aqui a flag sim, tá? Prestem atenção nessa sequência aqui, tá? 71, 83, 77, 84, tá? O Windows, percebam que não tem o ACK aqui. O que o meu roteador responde, pessoal? Como a porta 80 está aberta, né? Eu conecto nele via porta 80, ele responde para mim com sim ACK. Aqui no TCP dump, né? Só por questão de layout e tal, o ACK, como é muito utilizado, ele coloca um ponto final. Então, esse ponto final aqui, entre colchetes, significa que o ACK está ligado. O que mais? Ele gera uma sequência, né, aleatória dele lá, como a minha máquina gerou aqui também. Prestem atenção aqui, ó, nesse ACK. O que esse ACK quer dizer? Ó, 71, 83, 77, 85. Prestem atenção a relação desse ACK com essa sequência aqui, ó. Esse ACK significa que eu recebi a sequência 71, 83, 77, 84 e já está pedindo a próxima. Tanto é que a próxima eu vou colocar como 85, né, que ele está pedindo essa sequência. Então percebam que sempre a sequência de um está alinhado com o reconhecimento do outro. Nesse caso aqui, pessoal, ele mandou para mim uma flag reset, né? Na verdade, eu mandei
para o meu roteador essa flag reset, porque é como se eu tivesse criado um pacote aleatório e colocado na rede. Eu não estou iniciando uma aplicação, tá? Então, apesar da minha máquina ter iniciado aqui o pedido, como eu não startei nenhuma aplicação, é como se eu tivesse recebido isso aqui aleatoriamente. A minha máquina não vai entender e vai mandar um reset aqui, tá? Então aqui já dá para a gente ver aqui um pouquinho das flags, tá? Se eu mandar aqui para a porta 81, esqueci de colocar aqui o TCP dump, né? Deixa eu mandar aqui para a porta 81. Vocês vão ver aqui que ele já vai, deixa eu aumentar um pouco aqui. Ó, chegou isso aqui, né? Eu estou filtrando tudo que passa da minha placa de rede com o IP do meu roteador, beleza? Então, aquele primeiro pacotinho aqui é a flag sim, é esse que eu destaquei aqui. O que o meu roteador vai responder para mim? Reset. Fala, ó, não sei o que você quer. Percebam que aqui ele respondeu com o sim ACK e aqui ele já mandou um reset para mim. Fala, ó, não estou entendendo esse sim, por quê? Porque a porta 81 está fechada. Então, quem já está acompanhando aí já percebe, então através dessas flags, se o outro lado responder para mim com reset, a porta está fechada. Se o outro lado responder para mim com sim ACK, a porta está aberta. Beleza? Vamos seguindo aqui. Quem quiser brincar no Windows, né, pessoal, com criar pacotinhos aleatórios, jogar na rede, né, sempre usem aí o TCP-Dump, ou o Wireshark, ou o T-Shark. Vocês podem baixar e instalar esse software. Você cria lá pacotinhos IPs, ARP, ICMP, UDP, TCP, né? Faz análise através do Wireshark, enfim. Então aqui eu só vou dando as dicas para vocês, aí vai de cada um depois explorar. O que mais, pessoal? Então, essas portas já mostrei para vocês que é a forma que a camada de transporte conversa com a camada de aplicação. A gente tem aqui as portas divididas em 3 grupos, né? As bem reconhecidas, as registradas e as dinâmicas. Esse número aqui, né? Se a gente voltar aqui no cabeçalho do DP, ou TCP, tanto faz, ele tem 16 bits de tamanho. Então, 2 elevado a 16 dá aquele número lá, né? 65.536. Só que a gente começa a contar do zero. Então, teoricamente, né, sua placa de rede teria condições aí de ter essa quantidade de conexões, beleza? Aqui algumas, só de curiosidade, né, algumas das principais aplicações, quais portas elas estão rodando, né? Alguns provedores de e-mails, né, já estão mudando aqui a porta 25, né, ou já mudaram, né, grande parte deles por causa de spam, mas outras continuam aí, né? O SSH na porta 22, 23 o Telnet, né, que eu recomendo não usar, né? Tanto o SSH quanto o Telnet são protocolos de conexão remota, só que o SSH é criptografado, né, o Security Shell. DNS que eu comentei, enfim. Tá? Ah, professor, se no meu servidor, então, eu mudar o SSH da porta 22 para outra, eu posso? Posso. Só que o scan, através ali de análise de protocolos, vai conseguir identificar, tá, pessoal? Então, não faria muito sentido, tá? Para eu, aqui no caso do... Se eu quiser descobrir, né, quais as conexões, quais os sockets que tem aberto aqui na minha máquina, nesse exato momento, você pode usar um comando chamado netstat, tá? -an, enfim, você pode ver outras opções aí também. Então aqui, netstat -an, tem aqui alguns, só mostrar alguns para vocês. Então aqui, no caso aqui, as conexões TCP. Então esse aqui é o IP da minha máquina, a porta que eu peguei, tá? Percebam aí que são diferentes, e onde que eu estou conectado, tá? Esse aqui é o IP e a porta, né? Porta 443
é a porta HTTPS, tá? Então aqui são conexões que ele vai me mostrar aqui TCP, UDP, enfim. Vocês podem usar esse comando do netstat. Se você vê, né, igual a gente viu ali, uma informação de listening, quer dizer que a porta está aberta, establish conexão, então estou com o site aberto aqui, close wait, o outro lado pediu para finalizar a conexão, e o time wait, quando eu peço para finalizar a conexão. Tá? Então, diferente do reset, tá? Se mandar o reset já era. Existe ali alguns milissegundos, né, alguns segundos que a conexão fica aberta, porque às vezes pode ter pacotes atrasados. Tá? Então, quem quiser pausar o vídeo aí e olhar as portas abertas, né, você pode usar esses comandos aqui, explorar outras opções, tá, pessoal? Usa lá o "-h", o "-help". Ou quem prefere aí ferramentas visuais, né, tem o curports, né, e o fport, mas nada mais é do que ele vai pegar essas informações aqui e mostrar numa informação mais, uma visualização mais amigável, beleza? Vamos lá, vamos caminhando aqui para o final, né? Seguindo a nossa metodologia lá, né? A gente, então, revisão de redes, tá? Falei um pouquinho sobre o TCP, o DP, as flags. Vocês vão verificar daqui a pouco, né, que essas informações vão fazer sentido. Como eu disse, a ideia é entender como que esses scanners funcionam, né, já adiantei para vocês aqui, né, manda um sim para uma porta, se a porta estiver aberta, se responder com sim ACK já era. Tá? Outro passo aqui, né, pessoal, daquela metodologia, a gente pode verificar as máquinas ligadas, as máquinas vivas, né? E uma das formas de fazer isso é através do ICMP, Internet Control Message Protocol, tá? Protocolo aí de controle de erros. Por quê, pessoal? Esse protocolo ele foi criado aí para ajudar o protocolo IP. Por quê? Porque o IP, por si só, ele não é garantido a conexão. Tá? Ele não garante a entrega do pacote. Se você colocar um pacote IP na rede, você não tem garantia da entrega desse pacote. Quem faz isso é o TCP. Então foi criado aí um protocolo, né, o ICMP, justamente para enviar essas mensagens de controle para tentar contornar esse problema aqui. Então ele vai enviar essas mensagens de erro, tá, para o emissor, e aí você tem várias classificações, vários tipos, tá? Os tipos e dentro dos tipos os códigos. Então o famoso ping que você usa, nada mais é, né? O ping ele chama o protocolo ICMP, ele vai mandar ali uma sequência de bytes para o seu alvo, né? Através de um código, um tipo específico, e aí a pessoa, né? O sistema que você está pingando, ele vai responder com um tipo específico também. Tá? Então, provavelmente vocês já viram, né? Você pinga algum lugar, ele dá aqui host desconhecido ou rede desconhecido, tal. Então fica aqui um exercício para vocês pingarem aí determinadas máquinas, né, dentro da sua rede aí, com o Wireshark aberto ou o próprio TCP dump ali. Pinga uma máquina que não existe, né, um IP que não existe, só para vocês irem comparando aqui os tipos de erros, tá? E só de curiosidade, pessoal, até deixei aberto aqui, por um acaso eu estava dando uma olhada no concurso da ABIN, que teve em 2018, né? De vez em quando eu pego aí um para estudar, tá, olhar as perguntas. Lá no site da CESP tem lá os concursos, os gabaritos, e aí tinha uma perguntinha aqui do ICMP. Cadê? Essa aqui, ó, a 96. E aí, como eu tô falando aqui do ICMP, né, vou mostrar para vocês aqui, né? Quando a prova da CESP, né, você não tem alternativa, você só marca certo ou errado, tá? A chance é maior, né? Porém, uma errada anula uma certa sua. Então, dependendo, aí você pode tirar negativo na prova. Então, ó, quando o programa ping envia uma mensagem ICMP do tipo 8, código 0, né, para um hospedeiro, o hospedeiro destina, ao ver a solicitação, devolve com uma resposta do tipo 0, código 0.
Nessa figurinha aqui, ó, só tem o tipo, né? Quando a gente manda um ping, né? Desculpe, é o tipo 8, né? Dentro dele é o código 0, é um echo request, e o outro lado vai responder para mim, né? Com um tipo 0, que é uma resposta aqui para o tipo 8. Então essa afirmação ali da prova está correta, tá? Eu mando um 8 e respondo sempre um 0. Sugiro vocês fazerem isso aí no Wireshark, tá? Pausa o vídeo, abre o Wireshark, cria lá um filtro ICMP, manda um ping aí para o seu roteador, para o seu celular, enfim, e vai expandindo lá os cabeçalhos que vocês vão ver exatamente o ping que você mandou é um tipo 8 e a resposta do ping para você é um tipo 0, tá? E aí dentro dos tipos a gente tem alguns códigos, tá? Outra metodologia, né? Vamos finalizando aqui. A gente pode pingar uma rede inteira, tá? A gente tem algumas ferramentas. Eu vou escolher a do Nmap, tá? É a mais famosa que o pessoal usa aí em CTFs e tal. Então a gente vai focar aqui no Nmap, mas nada impede de vocês explorarem essas outras ferramentas aí, tá? Por que eu vou escolher ela, né, pessoal? A maioria delas vão funcionar aí com a manipulação dessas flags, por isso que a gente fez essa teoria. E o Nmap, né, pessoal, a gente consegue fazer todas essas situações aqui. Quais máquinas estão ativas, fazer scan de portas, fazer scan de vulnerabilidades. Eu consigo controlar a velocidade do scan para tentar não ser descoberto pelo outro lado. Eu consigo escanear uma máquina, pessoal, me passando por outra, tá? Se evadir aí do IDS, muito legal. A gente vai trabalhar aqui por linha de comando, mas ele tem interface gráfica, roda no Windows, roda no Linux, né? Enfim, TCP, UDP, e ele é gratuito, tá? Então por isso que a gente vai usar o Nmap e, né, só voltando aqui um pouquinho no ICMP, alguns roteadores, né, alguns firewalls, alguns sistemas aí bloqueiam mensagens ICMP, tá, pessoal? Então, o fato de vocês receberem uma mensagem que o outro lado, né, não respondeu, você não pode afirmar que aquela máquina está desligada. Às vezes, ela está bloqueando respostas do ICMP. Mas aí na parte de scan a gente volta a falar sobre isso, beleza? Então, só para não ficar na teoria, né, pessoal, quem quiser brincar um pouquinho com o Nmap, ele está instalado aí no Kali, vocês podem instalar no Linux, né? A sintaxe é bem simples, Nmap, tem aqui algumas opções e o alvo. O alvo pode ser um único IP, múltiplos IPs, você separa por espaço, ou uma rede inteira. Então, como exercício aí, tentem escanear a rede de vocês, né? Quem está no Windows, dá um ipconfig, verifica o IP aí reservado de vocês. Posso, né, fazer um scan aqui num IP único, né, o meu roteador, por exemplo, ou em várias máquinas, ou uma rede inteira. A gente usa o formato prefixo aqui, né, o CIRD. Beleza? Só vocês fazendo isso, o Nmap já vai funcionar. Mas como a gente tem aqui as opções, né, como a gente não passou nenhum parâmetro, ele vai passar, vai utilizar aí a opção default, que é um scan regular. Então, na próxima aula, qual que é a ideia? A gente estudar os tipos de scan e ver as opções aqui. Para a gente não ficar aqui só na teoria também, né? Brinquem um pouquinho aí com o Nmap, tentem ver ele funcionando, façam um Nmap aí no seu roteador, quem quiser explorar aí algumas opções, enfim. Esse é o objetivo aqui da aula de hoje, tá? Lá no Moodle, pessoal, tem um questionário disponível lá para vocês responderem aí a parte teórica desse assunto aqui, né? Perguntinhas lá de TCP, de UDP, das flags, enfim, do que a gente viu aqui nessa aula. Beleza? Então, próxima aula a gente volta a pôr a mão na massa aí, mas fica aí o desafio para vocês, mesmo que a gente não estudou a ferramenta ainda, né? Brinquem um pouquinho aí com o Nmap.
Beleza, pessoal? É isso aí então. Então, na próxima aula a gente continua estudando aí a fase 2 de scanning e numeração. Valeu, pessoal. Um abraço aí para todo mundo. Até mais.